Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui de novo com você nessa aula de Psicologia Organizacional. Hoje nós viemos tratar de um assunto que está discorrido no capítulo da aula 6 da nossa apostila, que é a questão conflitos. Hoje em dia, com essa questão do mercado dinâmico, competitivo, né, nós estamos sujeitos a situações de conflitos, né? Situações diversas que apresentam-se aí com contextos de dificuldades e conflitos. Mas o que é o conflito mesmo? Bom, conflito, gente, é a relação onde houver choque, colisão de opinião entre pessoas, situações de tensão ou confronto, como a gente pode ver aí na figura do slide que a gente trouxe para vocês. Então, todas essas situações entre pessoas, né, situações de tensão, e quem não sofre tensão no trabalho hoje, né? Com a maratona do dia a dia, essa questão da exigência, da competitividade que o mercado apresenta para a gente, para nós trabalhadores, nós temos aí situações conflitantes. Mas a gente não pode deixar que essas situações conflitantes interfiram no nosso trabalho. E na administração pública, ainda mais, os líderes, os chefes, né, os administradores, eles têm que saber detectar essas relações de conflitos. Para quê? Para haver depois uma busca por soluções desses problemas, né? Então, a gente vê aí que as situações conflituosas, elas são desgastantes emocionalmente. Elas geram, né, desgaste emocional, elas geram tensão, uma série de dificuldades para a pessoa e uma carga emocional muito grande. E geralmente as soluções são difíceis. As soluções elas têm que ser pensadas, analisadas, buscadas, porque realmente solucionar ou mediar, né, um conflito é uma carga emocional muito grande e realmente é difícil. Nas questões de trabalho, os atritos eles podem levar para as consequências tanto positivas quanto negativas. Então, a gente tem que entender que os conflitos, eles podem ser negativos, mas nem sempre eles podem ser negativos. Eles também podem ser revertidos e transformados em situações positivas. Vamos dar uma olhadinha nisso? Quando que uma reação de conflito, né, pode gerar uma situação positiva? Porque elas podem gerar uma reavaliação do grupo, elas podem gerar tentativas de reorganização na estrutura de trabalho, podem gerar buscas por causas e motivos, podem gerar o alcance de metas e objetivos. Porque quando o administrador ele detecta uma relação de conflito, dependendo da situação em que ele está mediando e da alternativa que ele busca como solução, pode gerar aí uma reavaliação no grupo, na equipe, no indivíduo, né? Pode mesmo gerar aí uma reestruturação naquela organização daquele trabalho. E busca aí por motivos, o que é que está dando errado, né? O que essa carga emocional de tensão está causando aqui e por que ela está ocorrendo. Também os conflitos podem gerar resultados negativos, obviamente, tais como desmotivação, falta de interação, efeitos psicossomáticos, que são os efeitos, né, psicossomáticos que trazem uma série de problemas e doenças também para o indivíduo, né, e a improdutividade também. Bom, analisando essas consequências negativas, a administração ela deve buscar meios de reduzir essas tensões, reduzir e refletir sobre as possíveis soluções, provocar mudanças de comportamento. Por isso que a gente diz para vocês que buscar as soluções são difíceis, porque existe toda uma reflexão e um planejamento e utilizando a questão desse conteúdo que nós temos aqui na aula de Psicologia Organizacional, para quê? Para buscar e identificar os conflitos, né? Saber como é que a gente pode fazer isso enquanto administrador, para buscar as mudanças no comportamento, às vezes de um indivíduo, às vezes de um grupo, às vezes de toda uma equipe, para que a gente analise essas situações, consiga compreendê-las, consiga entender melhor o que gera o conflito, né, na verdade. O que traz aí este conflito dentro do ambiente de uma organização de trabalho. Então, se você for analisar essas consequências negativas que o conflito traz, que é a desmotivação, a falta de interação, né, os efeitos de
psicossomáticos, a improdutividade, essas mudanças no comportamento, então a gente pode entender, né, como buscar isso dentro do nosso trabalho para poder promover as mudanças, né, por meio da reflexão. Um dos fatores de prevenção dos conflitos também é a comunicação entre os integrantes de uma equipe e os membros de um grupo. Eles devem saber administrar os conflitos para evitar as consequências negativas, promovendo a relação harmoniosa intergrupais, exercitando o planejamento, o feedback, a flexibilidade e a compreensão. Então é preciso que a gente exercite aí essas relações harmoniosas, né, para evitar que o conflito traga as consequências negativas. Então é preciso promover também essa questão da comunicação na empresa, né, o feedback, saber o que está errado, o que está certo, né, a flexibilidade e a compreensão, porque hoje isso é importante em todas as nossas relações pessoais, né, mais ainda no trabalho. Porque com esse processo dinâmico de exigência do trabalhador hoje em dia, o mercado de trabalho é muito competitivo, exige mais de você, a gente acaba passando a maior parte do nosso dia no trabalho, né? Isso ocorre comigo, aqui na universidade, ocorre com você também, eu tenho certeza. E é por isso que a gente tem que exercitar essas relações harmoniosas, para quê? Para que a gente busque aí o fator que está gerando conflito e isso possa ser contornado, né? O conflito, de certa forma, também, ele é inevitável. Mas alguns fatores afetam os grupos, como as condições de trabalho também. As condições do seu ambiente de trabalho, estruturais, né? As condições emocionais estabelecidas, as exigências também que são estabelecidas ali dentro do seu local de trabalho. Então, de onde que vêm os conflitos? Quais suas fontes, né? Diferenças individuais que envolvem crenças, valores, percepções, erros na comunicação e erros de competição ou na competição. Por quê? Porque tudo isso junto vira um caldeirão, né? Borbulha dentro de uma instituição, borbulha numa organização. A competição entre os indivíduos, entre os grupos, né? Os erros de comunicação, as percepções de cada um, os valores, a religião, tudo isso traz choques de opiniões e choques e conflitos dentro do trabalho que a gente precisa entender, identificar e depois disso procurar, né, buscar aí interagir os grupos e as equipes para que os conflitos sejam mediados e resolvidos. E onde é que estão os conflitos, né? Quais são suas fontes? Os conflitos, eles têm duas causas. Pode ser de causas reais ou causas emocionais. Vamos entender melhor isso aí. Conflitos de causas reais, o que eles envolvem? Eles envolvem divergências políticas, eles envolvem normas, prioridades, recursos, papéis, relações formais entre as partes. Por exemplo, pode ser que um setor determine, né, que outro setor dentro de uma mesma instituição haja de uma forma, né? A questão dos recursos. Os recursos humanos pode ver de uma forma a questão trabalhista. Já o chefe de outra equipe pode ver de uma outra forma a questão do horário entre uma equipe. Então, tudo isso causa choque e conflitos dentro da organização. As normas estabelecidas. As normas estabelecidas dentro de uma chefia, de um departamento, podem afetar o funcionamento de outro departamento. E assim, pode gerar o conflito, né, que são conflitos de causas reais, ou seja, legais, formais, estabelecidos realmente. Existem também os conflitos de causas emocionais. E o que significa esses conflitos de causas emocionais? Eles compreendem sentimentos negativos, desconfiança, medos, desprezo, rejeição, ressentimento, entre outros. Às vezes, um colega de equipe faz um comentário que o outro indivíduo não gosta. E aí já gera o ressentimento, o outro já chega, né,
se posiciona de uma forma a não se relacionar com esse indivíduo que fez um comentário que ele não gostou, as diferenças também de opiniões, né? Então, é importante saber a origem do conflito. Para quê? Para que haja uma intervenção, né? E o administrador possa abordar o indivíduo ou o grupo. Porque as causas reais são aquelas estabelecidas na organização, né? São normas, são papéis formais, legais, horários, etc., que podem causar conflitos. E as emocionais vêm dos ressentimentos, do medo, né? Dos sentimentos negativos, da competitividade, né? Do desprezo de um pelo outro, que também existe dentro dos grupos e dentro das relações emocionais e afetivas, né? Em todos os lugares e também no nosso ambiente de trabalho. Então é importante saber detectar qual é a causa do conflito que está havendo ou que está gerando tensões no nosso ambiente de trabalho, principalmente para o administrador. Os conflitos reais, eles exigem negociação. É uma parte e uma parte neutra, né? Um intermediador que possa intermediar ali esses conflitos. E os conflitos emocionais, eles necessitam de uma reestruturação das percepções dos envolvidos, bem como tratamentos dos sentimentos existentes e a intervenção profissional. Por exemplo, se a pessoa está depressiva, se ela acha que um colega de trabalho ou chefe está desprezando, menosprezando ela, ou ela tem um sentimento de ressentimento, é preciso que haja um profissional também na instituição, como um psicólogo, para quê? Para que esses conflitos emocionais possam ser tratados, possam ser conversados e possam ser reestruturados, né? As pessoas terem aí esses sentimentos reestruturados para que os conflitos sejam sanados dentro de uma instituição ou uma organização. Quais são os tipos de conflitos? Existe os intergrupais e os interpessoais. O nível interpessoal, eles são complexos, porque envolvem variáveis de ordem psicológicas e princípios. Os intergrupais, eles envolvem variáveis de ordem econômica, sociocultural, geopolítica, né? Então, envolvem outros tipos de variáveis. Por exemplo, um exemplo de conflito interpessoal na organização. Se um administrador e um engenheiro tiverem opiniões diferentes em como conduzir um projeto, seja referente à qualidade, à execução, o prazo, a forma de orientar a equipe, é bastante provável que persista a falta de acordo. E a resistência vai resultar também num conflito interpessoal entre pessoas, né? Por exemplo, entre o administrador e o engenheiro. Então, a gente trouxe aqui esse exemplo, que também está no conteúdo da apostila, para vocês entenderem melhor o que é esse conflito interpessoal. Por quê? Porque o engenheiro determina de uma forma e o administrador da obra, né, determina de outra forma, vai querer fazer de outra forma. E aí essa situação, ela pode afetar esse trabalho, né? Por exemplo, da construção desse edifício, pode resultar também em conflitos dentro da administração pública, né? Por quê? Porque o conflito, ele só é sanado quando há uma cooperação. Um pode não concordar com o outro, mas ambos têm objetivos comuns, né? E buscam a solução em conjunto. Um conflito intergrupal, a gente já traz uma outra, né, interpretação disso. Por quê? Porque ele, por exemplo, como nós dissemos agora, o recursos humanos pode determinar que haja um gasto, identificar que há um gasto grande dentro de uma organização. E determinar que se corte, né, a questão da água, da luz, né, que exigir o corte de gastos. E aí um outro setor, por exemplo, que usa muita luz, né, que usa muita água, que é o caso da nossa organização, assim, como estúdio de televisão,
pode gerar um conflito, então, entre esses dois setores, né? Quem determina o corte de gastos e quem precisa utilizar, então, de um ar-condicionado, de uma luz, né, de um refletor ligado o tempo inteiro, por exemplo, da gravação. Então, há um choque, é um exemplo que a gente traz aqui de um choque intergrupal. E esses conflitos têm que ser mediados e serem resolvidos para que haja uma interação. Então, para que a gente possa realmente interagir e evitar esses conflitos, é preciso utilizar a inteligência emocional. É preciso gerenciar as emoções, compreender a origem delas e ter as competências emocionais e sociais básicas. Isso segundo Goleman. Então, é preciso a gente ter as competências emocionais e sociais. Para quê? Para a gente gerenciar as nossas emoções. Por exemplo, a autopercepção. Então, é preciso avaliar a forma real das nossas capacidades, ter uma sensação de confiança, né? Para que você possa se interagir com o grupo. Autorregulação, que é saber lidar com as próprias emoções para facilitar o dia a dia. A motivação, é preciso estar motivado, né? Lógico. Isso é essencial, né? Para utilizar nossas propriedades, para nos orientar, nos impulsionar, para a gente cumprir nossas metas e desejos. A empatia, perceber e prever o que as pessoas estão sentindo. Para quê? Para você poder cultivar o diálogo e a sintonia com pessoas diferentes, evitar os medos, os ressentimentos, né, os desprezos. As habilidades sociais também, elas são fundamentais, né? É fundamental entender as relações e as emoções, interagir com facilidade, habilidade para liderar, solucionar dificuldades, equipamentos de trabalho, né, equipes de trabalho. Bom, para exercitar a inteligência emocional, diante do mundo atual e competitivo, é preciso, então, cultivar as características mostradas por Goleman. A autoconfiança, a autoavaliação, o autocontrole, a inovação, a comunicação, a dedicação, a iniciativa, o otimismo, compreensão, influência. Para quê? Para poder gerenciar os conflitos, né? A interação é formar vínculos positivos. E assim, exercitando todas essas capacidades, é possível detectar, né, os pontos de conflitos, né? É possível detectar a raiz dos conflitos. Se ela é interpessoal, se ela é intergrupal, se ela traz sentimentos emocionais, ela é de cunho emocional. Se ela é formal, né, a partir do que é estabelecido nas normas, se ela é real, de caráter formal e legal, a partir das normas estabelecidas na instituição, então é importante que o administrador ele tenha compreensão de tudo isso e trabalhe com sua equipe a inteligência emocional, desenvolvendo aí todas essas qualidades e características que a gente apontou aqui. Então, a gente traz uma reflexão para você aqui no final da aula. Vamos fazer uma autoavaliação e rever nossos relacionamentos pessoais e profissionais? Será que estamos gerenciando nossas emoções de forma correta? Bom, assim nós terminamos a aula 6 de psicologia, trabalhando um pouco do conteúdo aí de conflitos, que é um conteúdo importante, né? Precisa ser entendido e analisado pelo administrador. E até a próxima aula. Até mais!